Daniel Kester de Oliveira, brasileiro, advogado, inscrito na OAB, sob o número 79067, falando nos autos, então, dos embargos infringentes 502, 65, 69, 61, 2018, 8, 21, 0001, na defesa de Giovanni Negrini. Excelentíssimos senhores desembargadores deste coleno, do terceiro grupo criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se, então, de um recurso de embargos infringentes que visa prevalecer o voto vencido quando do julgamento de apelação, que opinou, então, pela absolvição do apelante. Então, já foram trazidos aos autos as razões recursais, de modo que aqui, nesta sustentação oral, iremos apenas frisar pontos que são indispensáveis na visão da defesa para a devida apreciação do fato. Pois bem, como se depreende no evento 40, quando do recurso de apelação, o parecer do Ministério Público foi pelo provimento do recurso da defesa para a absolvição do acusado, ora embargante. Dessa forma, laborou em acertado, de forma totalmente acertada, a desembargadora Vanderlei Terezinha, quando considerou pela absolvição do apelante. Por quê? Por uma questão de observância ao princípio acusatório, que sempre deve pautar toda e qualquer situação processual penal, quando, diante da concordância ministerial pela absolvição, sendo este o pedido da defesa, a um juiz não caberia, então, decidir de forma distinta, de modo que, fazendo-se valer, inclusive, dos fundamentos do parecer ministerial, a desembargadora, assim, decidiu pela absolvição. E mais, quando da análise do fato, resta evidente que não existem provas a ensejar um juízo condenatório. Frise-se, não existe prova sequer de uma importunação. Excelências, que o fato narrado na denúncia se trata de uma importunação, isto está evidente, tanto que isso sequer é discutido nos presentes embargos, que devem se limitar à divergência dos desembargadores, no caso da absolvição ou de uma condenação por importunação. Então, o que se está discutindo aqui é a ocorrência ou não do episódio fático que deu ensejo à denúncia, à condenação em primeiro grau, que, de forma acertada, acabou sendo reformada em sede de apelação. Pois vejamos, mesmo se tratando de um delito grave, de um delito repugnante, de um crime contra uma criança, é importante sempre frisar que a presunção de inocência alberga todo e qualquer indivíduo acusado de todo e qualquer crime. Ou seja, a presunção de inocência não se relativiza, não se diminui diante da suposta gravidade do crime. Quanto mais grave um crime, mais grave uma pena. E, portanto, maior deve ser o cuidado de avaliar um contexto fático, um contexto probatório, para que não estejamos cometendo uma injustiça, e uma injustiça grave em casos dessa natureza, em que se discute um episódio de um suposto delito sexual em desfavor de uma criança. Pois vejamos, a desembargadora, de forma muito correta e atenta aos fatos, quando do seu voto, mencionou: é sabido que em crimes dessa espécie a palavra da vítima possui imenso relevo, despontando insofismável no compêndio probatório, que é bastante comum em delitos dessa natureza, cometidos normalmente às ocultas, longe dos olhares de terceiros propositadamente. Ou seja, é sabido que em crimes dessa natureza, na maioria das vezes acontece na clandestinidade, que nós não vamos ter testemunhas, que uma perícia é algo que muitas vezes não traz nenhuma resposta, de modo que a palavra da vítima, sim, possui um especial relevo. Mas aqui é importante fazer duas ressalvas. Primeiro, dizer que ela possui especial relevo não é dizer que é uma prova absoluta. Isso não existe em processo algum, em caso algum, e a nossa legislação não alberga esta possibilidade. Ou seja, ainda que haja um especial valor probatório, não é uma prova absoluta. Precisa estar respaldada por outros elementos. Agora, um segundo ponto, e aí mais importante no presente fato, é que, ainda que se entenda que a palavra da vítima possui um especial valor, é importante analisar, neste contexto, o que diz a palavra da vítima. Porque, neste caso, a palavra da vítima não é suficiente para apontar que o fato aconteceu e que estejamos diante de um crime de natureza sexual. Pois, conforme se verifica, inclusive, do parecer do procurador em segundo grau, quando do recurso de apelação, foi muito bem frisado
No caso dos autos, a vítima relatou que o recorrente, ao entrar no banheiro, não viu que caiu o exterior, destacando que o réu não lhe pediu para fazer nada. Disse que, após fazer suas necessidades, limpou-se sozinho, não necessitando ajuda do recorrente. Acrescentou ainda que Giovanni não pediu para que não contasse aos seus pais sobre o que havia ocorrido. Ou seja, o que foi relatado pela vítima destoa por completo, e os senhores sabem disso, do que normalmente acontece em crimes dessa natureza, onde há um pedido do agente criminoso para que a vítima guarde um segredo, onde há um evidente trauma, uma evidente percepção de um fato grave que tendo ocorrido, o que não foi referido nesses autos pela própria vítima. Diante disso, é evidente que o conjunto probatório é totalmente insuficiente para apontar para a ocorrência de um crime e muito menos para a ocorrência, então, de um crime de estupro de vulnerável. De modo que, em não havendo uma prova mínima que seja, o desfecho deve sim ser o de absolvição. Conforme vários precedentes, tanto da quinta e da sexta Câmara deste tribunal, como, inclusive, deste grupo em embargos infringentes que chegaram ao julgamento de Vossas Excelências em situações parecidas com a que aqui estamos vivenciando. Isso está tudo mencionado tanto nas razões recursais quanto nos memoriais que foram apresentados pela defesa. Portanto, Excelências, na esteira do que fora trazido nas razões recursais, bem como no parecer ministerial, que foi endossado pelo voto da desembargadora Vanderlei Terezinha, o voto, então, que acabou sendo vencido e que a defesa vem, nesses embargos infringentes, buscar que prevaleça sobre os demais, é o que pede, então, que sejam acolhidos e providos os presentes embargos infringentes para, fazendo prevalecer o voto vencido, seja o embargante absolvido das acusações que lhe foram feitas por total insuficiência probatória.